que é que as pessoas seguiam tanto Jesus Cristo? Buscavam, procuravam-no, estavam geralmente ao redor dele, porque ele era especializado em transformar tragédia em beleza. Nosso tema de hoje: uma força consoladora no sofrimento. A fé, a força que consola. Nosso padroeiro Francisco de Assis, nessa novena nós estamos nos preparando para festejar a data em que ele faleceu, que partiu há tanto tempo atrás, no ano de 1226. Nosso querido amigo, podemos dizer assim, nosso irmão Francisco, foi o homem que mais se pareceu com Jesus Cristo, em tudo. Até as chagas ele um dia recebeu e trouxe para o resto dos seus dias, marcadas nas mãos, nos pés e no peito. O homem que mais se assemelhou a Jesus Cristo no meio de nós. E ele chamava a dor de irmã dor. Irmão sol, irmã lua, irmão vento, a irmã chuva, a irmã dor. Ele soube conviver com ela, ele soube aceitar e transformar ela em benefício para a sua vida, para a sua salvação e em benefício da humanidade, porque o legado dele, o exemplo dele permanece até hoje no meio de nós. Poucos sabem que ele até os 20 anos foi um jovem feliz em Assis e nos arredores, de boa família, bem nascido, com muitos bons amigos, mas que quando ele fez a mudança, começaram muitas dificuldades. E que ele passou por grandes dores, grande sofrimento. Um pouco antes de morrer, tiveram que cauterizar, um pouco atrás da orelha, com ferro quente, um tumor, época em que não existia quimioterapia, radioterapia, cauterizava-se com ferro em brasa os tumores que surgiam no corpo de uma pessoa. E isso aconteceu com ele, que faleceu jovem, com 44 anos de idade. Ele soube passar por cima da irmã dor e saiu vitorioso. Por quê? Pela fé que o fortalecia, pela firmeza e o amor que ele tinha em Jesus Cristo, que o consolava, que aliviava a sua dor e se segurava permanentemente na sua mão. Eu me recordo com tanto carinho de uma das pessoas que eu mais amei nesse mundo, apesar de nunca ter conhecido pessoalmente, que foi o nosso Papa João Paulo II. E que ele, depois daqueles tiros, daquele atentado, passou por tanta dor, tanto sofrimento, tantas cirurgias. Pouquíssimas pessoas sabem que durante anos e anos, por debaixo daquela batina branca de papa, aquele cinto aqui em cima, ele carregava uma bolsa de colostomia, porque os tiros atingiram o seu intestino. Ele passou por grandes e grandes provações, com um sorriso nos lábios. Venceu a dor, venceu o sofrimento pela fé que ele tinha. Transmitia sorriso, confiança e segurança às pessoas, apesar de todo o sofrimento. E ainda perdoou aquele homem, Aga, que o atingiu daquela forma brutal. João Paulo II, hoje nós conhecemos como São João Paulo II, carregou a dor e o sofrimento do Parkinson, que o mantinha sempre trêmulo, por mais que fizessem para eliminar o seu mal, mas ele não conseguia vencer. E ele não teve vergonha de apresentar ao mundo a humilhação de sua pessoa humana, ao quebrado, às vezes cheio de dores, envelhecido
prematuramente pela doença. E mesmo ali, quantas e quantas vezes os retratos dele nos mostram um homem que tentava passar um sorriso, apesar da dor. São os grandes exemplos que nós vemos que vão nos ajudar nas provações. Dor, sofrimento, dificuldades. Eu diria que se nossa vida fosse um mar de rosas, se a nossa vida fosse apenas felicidade, realizações, que tudo o que nós quiséssemos, nós pudéssemos ter facilmente, se os nossos objetivos se cumprissem rapidamente, sem lutas, sem desafios, esta vida não valeria a pena, seria tão cansativo, nós não teríamos lutas, nós não traçaríamos metas, nós não batalharíamos para atingir os nossos ideais. Não valeria a pena viver, não. Vale a pena viver porque diante de nós existe essa batalha, essa superação constante. Às vezes, dores muito fortes. Às vezes, dores que nós temos que gritar alto, tão fundo nos atinge. Mas que nós podemos encontrar uma ajuda preciosa se nós buscarmos, se nós tivermos a fé. Essa é a maior riqueza que o ser humano pode adquirir. A força que vem da fé e da confiança. Quais são as nossas dores maiores? São tantas as dores que afligem o ser humano. Nós olhamos o noticiário, lá deu um furacão, lá deu um tsunami, deu um maremoto, em tal lugar está acontecendo essa guerra, aquela outra. No nosso dia a dia, quantas e quantas vezes nós sofremos quando uma doença nos pega de surpresa e nós enfrentamos a fragilidade que ela traz, que ela contém. Perdemos às vezes a saúde, lentamente ou repentinamente, e tudo fica tão difícil. Sofremos muito quando somos abandonados pelas pessoas que nós amamos. Como dói o abandono, o descaso. Como dói às vezes ser jogado no lixo por aqueles que nós mais auxiliamos, amamos e queremos bem. Uma dor profunda. Sofremos quando somos atraiçoados por aqueles que um dia juraram amor eterno para sempre. Sofremos quando perdemos um ente querido. Como dói, quanta saudade, como é difícil acordar e saber que não é um sonho e que é verdade, que aconteceu, porque a gente tenta se enganar e dizer, não, é um sonho, não é verdade, isso não aconteceu, mas você tem que enfrentar a realidade e dizer, não, realmente aconteceu, e eu vou ter que me habituar a isso. Onde encontrar forças? Quantos pais hoje nesse mundo moderno vê seus filhos e filhas entrarem por caminhos tão estranhos, dos quais eles nunca nem ouviram falar? Quantos jovens e rapazes e moças estão entrando em rumos que vão levar a um poço sem fundo, a um precipício? E o pai e a mãe, que enxergam mais longe, têm mais experiência, que amam e pela força do amor enxergam o que pode acontecer, sofrem, entram em pânico e desespero e tentam ajudar de todas as maneiras. Tudo isso são situações que nos trazem dor. E como a gente pode trabalhar tudo isso? Ou quantos desafios, quantos ideais você já teve? Você lutou por eles. Quantos você ganhou? Quantos você perdeu? Porque na nossa vida é assim. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. E não é feio perder. Isso faz parte do ser humano. Às vezes nós perdemos aqui, mas ganhamos lá. Outras vezes nós perdemos aqui,
pensamos que foi um fracasso, na verdade foi uma grande vitória. Só mais adiante é que nós vamos ver e compreender que não foi uma queda, não foi um fracasso, foi uma vitória. Porque é o futuro que vai nos responder certas verdades, que vai nos dar certas respostas. Como é que a gente faz para passar por cima das dores? Como é que a gente faz quando a dor se torna tão insuportável que a gente perde a força ou a capacidade de viver? A irmã dor nos fere profundamente. E a resposta é tão fácil. A resposta está na fé, na confiança, no segurar firme na mão de Deus. E esta é a resposta única. Existem almas despreparadas para o sofrimento e existem almas preparadas. Existem pessoas que com o sofrimento se tornam duras, agressivas, que vão afundando cada vez mais, se enchem de revolta, de ódio, e isso os destrói, porque o ódio mata. Mas existem pessoas que eu diria são como a cana de açúcar. Quanto mais trituradas, esmagadas, mais doçura exalam e soltam. São as almas abençoadas que se prepararam para a vida, as almas que não se desesperam porque tem uma força importante a conduzi-las e a ampará-las, a sua fé interior, que sentem a presença de Jesus Cristo a caminhar ao lado deles. O Emanuel, Deus conosco. O Emanuel, Deus comigo, que eu sinto caminhar ao meu lado, viver e conviver comigo. O amigo mais leal que eu posso contar em todos os momentos. E principalmente nos momentos mais difíceis da minha vida. Ele sempre está e estará ao meu lado. Se eu confiar, se eu acreditar, se eu buscar essa força consoladora, essa força gigantesca que está na fé, no poder da fé, eu poderei superar vitoriosamente tudo. Marcas ficarão, cicatrizes estarão, mas eu superei, eu venci. Essa força, essa vitória vem através da fé, vem através da confiança naquele que venceu todas as batalhas. Que pensaram, nós o derrotamos. Que o mundo pensou, na cruz a derrota. Ao contrário, é dali que surgiu a vitória. É ali que surgiu a vida nova. Foi ali, essa mesma cruz, que ao olharmos para ela, quantas e quantas vezes, com os olhos rasos de água, marejados de ar, às vezes sem vislumbrar direito o homem das dores, mas que Ele está ali ao nosso lado para nos auxiliar. É essa força que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem ela, nada somos. Somos pena de ave ferida, que vai e vai pelos ares impelida, que o vento leva para longe. Não somos nada. Uma força consoladora no sofrimento. Essa força é e sempre será Jesus Cristo, nosso Senhor.